Olá, turma! Sou o mestre Mário e é uma enorme satisfação encontrar você aqui no nosso canal. Hoje trago resolução de questões da banca Avança. Apresento para vocês também o meu curso de português dessa banca. Ele é composto por aulas teóricas, simulados, correção das provas aplicadas por essa banca e também a resolução das questões por assunto. Muito importante! Então, comece com as questões dos níveis fundamental, depois médio e superior. Observe, por exemplo, a lista de questões contemplando o assunto verbo que está lá no nosso curso de português da Avança. Deixo aqui uma amostra para vocês de como é a correção das questões dessa banca. Observe, acesse também aqui na descrição do vídeo o link do nosso site e venha participar do meu curso de português. De acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a forma correta quanto ao uso do modo imperativo negativo da palavra falar. Vi ainda há pouco o quê? Que o modo imperativo ele traz o quê? Uma ordem, dica, sugestão e pedido também. Agora aqui nós temos o imperativo negativo, que vai negar, se nega, tem ou não. Então, aqui já facilitou bastante por ser uma questão de nível fundamental. Obviamente, se for uma prova de média ou superior, não vai aparecer dessa forma. Falarão aqui é o quê? Futuro, não é isso? E eles falaram aqui, nós já temos o pretérito perfeito, passado. Ele falou também no passado. Não fale, não estude. Se aparecer assim, você já vai observar que é o quê? O modo imperativo. Negativo, olha o não aí. Imperativo. Falaste da mesma forma, vós falastes. É o passado também. Avança a prova de nível médio, assinale a alternativa em que a sentença está correta em relação ao emprego das formas verbais. Então, preciso observar todos os verbos. Dispomos, será que é isso mesmo? Prospectávamos aquele território? Quando vir, ou será que abulo a lei? Então é o que a gente precisa ver. Você já observa que aqui eu tenho um verbo derivado, não é isso? Propor é derivado de qual verbo? Do verbo por com acento mesmo. Então o por continua com acento. Então, a mesma conjugação do verbo derivado, ele vai ter a mesma conjugação do verbo de origem. Observe a minha explicação sobre os verbos derivados. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio, ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados, mas com calma vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo que eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele
proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera. Isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera, eles vieram, eles intervieram, se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Então, agora que você já compreendeu, então, os participantes, eu falo eles foram, não. Eu falo que eles puseram, não é isso? Eles puseram alguma coisa. Se é eles puseram, eu vou falar o quê? Que eles propuseram, então nada de proporam. Dispomos, nós pomos os cartazes lá no passado? Não, nós pusemos. Dispor é derivado de pôr. Então, se eu falo que nós pusemos, eu vou falar que nós dispusemos. Enquanto prospectávamos aquele território. Será que essa forma está correta? Sim. Olha aqui, nós prospectávamos. É um verbo não muito comum, mas está correto. Aqui tem o verbo vir à minha casa. Sim. Então, aqui é do verbo vir. Aí tem aquela musiquinha que lá na explicação fala. O ver vira vi, o vi vira vier. Então, se for o verbo ver, aí eu usaria vir. Então, se você do verbo ver, se você vir Maria, ok? Quando você vir Maria, isso aqui está lá no futuro do subjuntivo. Então, no modo subjuntivo, olha aqui, futuro do subjuntivo, você vai se lembrar que o ver vira vi e o verbo vir vira o quê? Vier. O ver vira vi, o vi vira vier. Então, quando você vier à minha casa. A bula, a lei, pegou pesado, hein? Avança muito, muito, muito. Eu descarto porque não tem. Quando aparece aqui o verbo abolir, ele é um verbo defectivo. Defectivo é aquilo que tem defeito? Beleza, isso mesmo. Então, neste caso aí, não vai ser conjugado na primeira pessoa. Então, na primeira pessoa do presente do indicativo, não tem conjugação. Defectivo não é conjugado, ele apresenta defeito na sua conjugação.
lá na primeira pessoa do presente do indicativo, não tem flexão. Abulo ou abolo? Nenhuma das duas. Isso aqui não existe. Considere a passagem, com exceção das formas nominais de verbos. Então, vamos marcando tudinho aqui. Das formas nominais de verbos, verificam-se que, no contexto apresentado, os verbos estão conjugados em qual modo. Então, se aparecer aqui forma nominal, acabei de explicar na questão anterior, eu tenho o quê? Particípio, gerúndio e infinitivo. Então, eu vou desconsiderar as formas nominais. Então, aqui eu tenho um verbo no particípio e aqui eu tenho um verbo no gerúndio. Então, vou desconsiderar isso daqui. Agora, eu preciso saber, esta questão de nível superior, qual é esses verbos estão conjugados em qual modo? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, eles foram criados. Aqui eu já sei que é um pretérito, não é isso? Pretérito. Pretérito, então eu já sei que é. Se é pretérito, eu já descarto aqui particípio gerúndio, são formas nominais. E o pretérito, o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, é do modo indicativo. Já gabaritamos a questão, observe aqui. Eles se expandiram. Novamente aqui, pretérito, passado, não é isso? Passado é do modo indicativo. Sem muito sofrimento, gabaritamos a questão. Conseguiu compreender aqui? Então é importante isso. Já retirei as formas nominais. Mas aqui eu sei que foram é passado. Passado é pretérito. Pretérito aqui, perfeito, imperfeito, mais que perfeito é o modo indicativo. Gabaritamos a questão.